João capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele, e clamou, dizendo, Deste era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Versículo 20. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe, então que, és tu Elias? E disse, não sou, és tu o profeta? E respondeu, não. Versículo 22. Disseram-lhe pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Versículo 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Versículo 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 32. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. Versículo 36. E, vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que, traduzido, quer dizer mestre, onde moras? Versículo 39.
Ele lhes disse: vinde, e vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. Versículo 42. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Versículo 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Versículo 45. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Versículo 49. Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 50. Jesus respondeu, e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. Versículo 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.